Olha só que a palavra diz em Mateus 26, no versículo 41, vai dizer assim: Vigie e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Nós sabemos que dentro de nós guerreia a carne e guerreia o espírito. E sabemos que nós somos tricotomos. A tricotomia é o corpo, alma e espírito. Então é dividido em 3 partes. E habita em nós, irmãos, o Espírito Santo, é o Espírito do Altíssimo, e a nossa humanidade, a nossa carnalidade. Então é como se fosse 2 seres habitando em nós, com desejos e vontades diferentes. Porque a Bíblia diz que o Espírito deseja aquilo que é contrário à carne. A carne é a nossa humanidade, raiva, tristeza, desejo de algo, vontade de pecar. E é a nossa alma habitando em nós. Então, é aquela guerra dentro de nós. A carne querendo pecar, querendo se distanciar da palavra, da presença, mas o espírito com sede, com fome pela presença, pela palavra. E em 1 Coríntios 15, versículo 50, irmãos, olha o que diz. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então aqui, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo falando que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Nem aquilo que é perecível. E sabemos que ao entrar no reino dos céus, quando o Messias vir buscar aqueles que são deles, irmãos, nós vamos ressuscitar aqueles que morreram crendo nele, recebendo ele como Salvador. Eles vão despertar e ao subir aos céus, irmãos, nosso corpo vai ser transformado em um corpo de glória. Não vai ser esse corpo aqui perecível, esse corpo carnal. Vai ser um corpo totalmente diferente, um corpo semelhante ao corpo dos anjos. Então nós seremos semelhante aos anjos. Um corpo glorificado. Esse corpo que nós temos aqui, corpo humano, carnal, defeituoso, um corpo com enfermidade, né? Então, quando o nosso corpo for transformado, glorificado, um corpo de glória, nós não iremos ter nenhum defeito. Vai ser um corpo novo, uma nova estrutura. E esse nosso corpo, irmãos, ele é perecível, ele perece. Quando a gente morre, esse corpo se desfaz. E como nós somos tricotomos, esse corpo, essa carcaça, ela vai ficar, porque ela é perecível, ela perece. E aqui diz que carne e sangue não vão herdar o reino dos céus. Então a carcaça, o corpo perecível, a carne pecadora, ela vai ficar. Mas a nossa alma, a alma que habita em nós, ela vai subir. Agora o corpo glorificado, irmãos, é um corpo imperecível. Ele não perece, porque ele é glorioso, ele é glorificado. É um corpo de glória que nós iremos receber. E quais são, irmãos, as obras da carne? Aqui em Gálatas 5, do versículo 19, vai dizer assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Ou seja, irmãos, aqui as obras da carne estão expostas aqui, como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Todas essas coisas são obras da carne. Causa tragédias, que causa morte, orgias, bebedeiras, ciúme, inveja. Todas essas obras são malignas. São de origem satânica. Agora no versículo 22 vai dizer sobre as obras do Espírito, as obras do Espírito Santo. Vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, irmãos, as obras da carne é diferente das obras do Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo, ele precisa, irmãos, produzir os frutos do Espírito Santo. Então, quando a gente está ali na bebedeira, a gente está ali na inveja, o ódio, a mágoa no coração, imoralidade sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, tudo isso, irmãos, são obras da carne. E aqueles que praticam essas obras não herdarão o reino do céu. E para a gente gerar os frutos do Espírito Santo, precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos, irmãos, abater a nossa carne.
E como a gente abate a nossa carne, como a gente mortifica a nossa carne e passa a viver pelo Espírito. É através do jejum e da oração, irmãos. É através da palavra do Eterno. Porque o jejum, ele vai mortificar a sua carne. O jejum, ele vai te deixar mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, se você tem algum vício, seja pornografia, seja masturbação, seja vício, cigarro, bebida, jogos, e você tá ali querendo mudar e você começa a praticar o jejum, porque aquilo que você mais alimenta, irmãos, é aquilo que vai crescer. Mas quando você passa a praticar o jejum, a leitura da palavra, passa a se dedicar mais na oração, a sua carne ela vai perdendo a força. Então quem vai comandar e vai te dominar é o seu espírito. É a voz do Espírito Santo que vai governar a sua vida. Então, irmãos, o jejum, ele mortifica a nossa carne. Ele faz a nossa carne perder as forças. Aquela vontade de pecar, ela vai perdendo a força, porque ela não vai ter mais domínio sobre você. E lembre que a carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito. O Espírito deseja ler a palavra, se alimentar, se nutrir. O Espírito Santo, ele tem fome da presença do Pai. Ele tem fome de louvar, adorar o Pai, das coisas espirituais. Mas a nossa carne, irmãos, ela deseja dormir. Ela não deseja orar. Ela não deseja ler a palavra. Ela não deseja ir para a igreja, frequentar os cultos, ver pregação. Ela não deseja isso. Então, o que você tem que fazer é abafar a sua carne. É mesmo sem vontade de ler a Bíblia, de orar, você precisa praticar e treinar, para que isso, irmãos, ao invés de ser um fardo, vire um estilo de vida. E a leitura da palavra também, ela nos fortalece. Então você precisa praticar a oração, o jejum, a leitura da palavra, a obediência à palavra, para que assim você também possa alcançar as bênçãos. Deuteronômio 28, irmãos, vai dizer sobre as bênçãos da obediência e a maldição da desobediência. Então tem bênçãos para que a gente possa tomar posse, mas também tem maldições para que a gente também possa herdar. Ao invés de alimentar a nossa carne, a nossa carnalidade, nós possamos, irmãos, alimentar cada vez mais o nosso espírito, para que a cada dia ele venha vivificar dentro de nós, para que a cada dia ele venha ficar vivo e ele venha nos dominar, e não a carne dominar sobre nós, e não o inimigo dominar sobre nós, porque quando nós só alimentamos a carne, você dá o que a sua carne quer, o inimigo, irmãos, ele vai tomar posse da sua vida, e a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando você tá ali na carnalidade, você tende muito a ir pela vontade dele, pela voz dele. E você acaba indo por um caminho de escuridão, um caminho de treva, um caminho de morte. Porque é isso que ele veio para fazer em nossas vidas. Então, que ao invés de dar alimento ao inimigo, alimento à nossa carne, que a gente venha alimentar o Espírito Santo. Amém?